Olá, queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Graças a Deus estamos começando o terceiro trimestre de 2023. Nesse trimestre nós vamos estudar sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Vamos falar sobre 13 lições e a lição de hoje é a Igreja diante do Espírito da Babilônia. O texto áureo está em Apocalipse capítulo 17, o versículo 5, e está escrito assim: E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Verdade prática, a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe, Apocalipse capítulo 17, versículos de 1 a 6. A nossa lição de hoje tem 3 objetivos. O primeiro, apresentar os significados de Babilônia. Segundo, elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia. E terceiro, demarcar a posição que se espera da igreja nesse contexto. Professor Joás, estamos começando o terceiro trimestre. Já falamos há alguns dias dessa nova lição e, por sinal, um trimestre maravilhoso. Trimestre muito bom, né? Com certeza. Falar da luta que a Igreja de Cristo tem enfrentado, né? Na verdade, desde sempre, né, a Igreja de Deus, o povo de Deus enfrenta a oposição do sistema mundano que se opõe a Deus, né? Mas, nos termos de Apocalipse 17, que é usado aqui como tema para essa primeira lição, nunca como nos tempos do fim, né, o sistema mundano trabalharia de forma conjunta, de forma intensa, né, e com muita violência até contra o povo de Deus, como é descrito aqui, né, em Apocalipse 17, e aqui é descrito em linguagem figurada. Né, esse sistema todo é descrito como uma montaria numa besta, né, uma mulher montada numa besta, a grande Babilônia, né, a grande prostituta, tudo ali é mega. Se fosse traduzir, assim, aportuguesando aquele grego lá do Apocalipse, é mega prostituta. Né, ela é mãe de todas as prostituições e mãe de todas as abominações da terra. E é um sistema que, unido, né, combate o povo de Deus e tudo que diz respeito a Deus. Né? Não só é alheio, averso a Deus, né, como é inimigo, né, de Deus, se coloca frontalmente numa posição muito arrogante, né, militando contra Deus. Professor, eu vou fazer uma leitura aqui das 3 lições de uma forma bem rápida e panorâmica. Nós vamos trabalhar a lição de hoje, a lição de número 1, a igreja diante do espírito da Babilônia. Segundo, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Que lição sensacional. A lição de número 3, o perigo do ensino progressista. 4, quando a criatura vale mais que o Criador. A dessacralização da vida no ventre materno. A desconstrução da masculinidade bíblica. A desconstrução da feminilidade bíblica. Transgênero. Que transrealidade é essa? É a lição 8. Lição 9, uma visão bíblica do corpo. 10, renovação cotidiana do homem interior. Cultivando a convicção cristã é a 11. Sendo a igreja do Deus vivo é a 12ª. E a 13ª lição, o mundo de Deus e o mundo dos homens. É um trimestre sensacional. Um trimestre que vale a pena a gente estudar, acompanhar de perto. E eu te convido a estar com a gente aí durante as próximas semanas estudando essa lição. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Por se tratar de natureza escatológica, o livro não é fácil de interpretação. Por isso convém esclarecer que, nessa lição, não se pretende identificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia, presentes no cenário global em que vivemos. A palavra-chave da nossa lição de hoje é Babilônia. Professor, tem muita gente que tem medo do Apocalipse. É fato. É um livro aterrorizante para alguns, assustador para outros, catastrófico para outros.
Para alguns o Apocalipse já se cumpriu, de acordo com a história de muitas igrejas, de algumas, né? Mas escatologia é um assunto urgente e precisamos ter muito cuidado em falar de escatologia, né, professor? Mas o foco da nossa lição é mostrar esse espírito que está por trás dessa grande Babilônia, mas não deixa de ser escatológica, né? Por causa do interesse natural quase que a gente tem por mistérios, né, por misticismo e coisas desse tipo, e a linguagem figurada extensa, né, na revelação de Apocalipse, o interesse pela escatologia, né, é muito amplo, e as visões que vieram desse interesse também, né, são diversas e muito amplas. Então tem várias interpretações, e o próprio autor aqui, né, que é muito sábio, ele no livro que ele comenta, né, que é o comentário base para essa lição, ele fala que a intenção não é, olhar de forma escatológica propriamente dita, quando ele toma esse texto como base, né, mas é tomar esse símbolo da Babilônia como um sistema que rege o mundo de hoje, né, para mostrar que a gente sim está muito próximo do fim, mas para mostrar que a igreja deve permanecer firme, né, constante, né, perseverante até o final contra esse sistema. A igreja não pode se dobrar a esse sistema. E a gente lendo o próprio Apocalipse, né, a gente percebe que a figura que é descrita aí como Babilônia, a mulher, a grande prostituta, né, ela é toda adornada de joias, ela toda cheia de ouro, ela tem uma taça de ouro, né, com a qual ela embriaga as nações da terra. Então ela é muito chamativa, né, essa decoração toda, essa beleza toda estética, isso deixou até o próprio São João admirado, né? Isso está escrito no livro. Ele se admirou de ver. E ele foi repreendido pelo anjo. Por que você está admirado? Né? Ele foi repreendido por ter demonstrado aquela admiração com a visão que ele estava vendo. E aí o anjo explicou a visão, né? Então esse sistema, ele tem esse tom de encantamento, né? De embriaguez, ele tem esse sentido, né? E a própria igreja precisa cuidar para não entrar nesse encantamento, não se admirar, né, dessa forma com esse sistema, porque o espírito do anticristo ele trabalha com o engano, né? Ele é dotado de poder para enganar, e ele faz isso com muita astúcia. E essa grande prostituta é chamada assim justamente por causa desse engano. Se possível, ela engana até os próprios escolhidos de Deus, né, por causa dessa beleza aparente, né, por causa dessa propaganda enganosa de uma estética, de uma beleza que na verdade é podridão. Professor, você falou vamos falar assim, da magnitude dessa grande prostituta, dessa espírito de Babilônia, né, que João viu na ilha de Patmos, e trazendo isso para o contexto atual, para os nossos dias, vamos falar assim de um sistema que é bonito, envolvente, mas engole. As suas sutilezas, né, enganam muita gente. E tem muita gente que anda com Deus, que andou com Deus por muito tempo até, que acaba sendo seduzido por essa mega prostituta, né? E acaba sendo enganado, e acaba comprando essas ideias e se tornando um divulgador dessas ideias do espírito de Babilônia, né? E acaba propagando isso, porque é isso que está todo mundo falando, é disso que está todo mundo comentando. Então a gente também não pode ficar de fora, e a gente tem que embarcar nisso aí também. E tem muitos líderes cristãos entrando nessa onda, né? Infelizmente. Vamos lá, professor. Babilônia e seus significados. É claro que a gente não vamos ter condição assim, de aprofundar muito, e até convidamos quem está nos assistindo aí a estar com a gente nas nossas lições presencial, que acontece todos os domingos,
nas nossas igrejas, qualquer igreja Assembleia de Deus, de 8 às 10 da manhã, aos domingos, tá? Babilônia e seus significados: a grande prostituta é o tópico 1, depois a mulher e a besta escarlata, e depois mistério, a grande Babilônia. Professor, dentre a grande prostituta, a mulher e a besta escarlata, né, e esse mistério, a grande Babilônia, nós podemos falar assim, sem sombra de dúvida, que trata-se de... olha a sinopse do capítulo 1. O espírito da Babilônia representa uma cultura que é completamente contra Deus, um sistema. Então essas metáforas, essas figuras de linguagem representam um sistema, uma cultura que se opõe e que é tudo contra Deus, tudo que se chama Deus. Pelo menos umas 200 vezes aproximadamente, né, a Bíblia fala da Babilônia. Né, na maioria dessas vezes ela está fazendo referência à cidade mesmo, lá de Gênesis, né? Você vai ver as origens lá em Gênesis, né? Cush, Nimrod, né? Que fundaram essa grande cidade. Ela, por um tempo, ela foi um império mundial, por algum tempo. Quem quiser saber tem Gênesis 10 e 11, né? Isso. E aí, aquele pretenso império mundial, né? Você vê a cultura, se você olhar mais de perto a questão cultural, você rapidamente faz paralelos com o sistema que impera hoje no mundo, né? Porque você vê, você consegue identificar hoje uma cultura, uma mentalidade, né, um conjunto de pensamentos que governam o mundo inteiro. Se você disser algo diferente, você rapidamente é taxado de algum termo pejorativo, né, e você está fora do sistema. E no começo, quando a gente vai para as origens, a gente olha para a cultura, é um povo que tinha uma antropologia equivocada, né? O deus Tiamat, né, foi torturado e foi massacrado, e o que sobrou dele deu origem à humanidade. Que antropologia, né? Esquisita, né? Estranha. Então, a vida humana para eles é um negócio, né, esquisito, que não faz sentido, né? De acordo com o que o povo de Deus entende como que é o homem, né? Eles estão completamente no caminho oposto. E assim, essa Babilônia lá do começo, prostituição, avareza, injustiças de todo tipo, né? Até transhumanidade a gente vê lá, né? Essa questão que parece tão moderna, e isso tudo estava presente lá. E a coisa mais assim visível que a gente vê lá é essa oposição a Deus, né? O povo de Deus, né, Israel, o povo judeu, né, durante toda a sua trajetória lá no começo, ele lutou muito contra a Babilônia, né? Babilônia foi um grande inimigo, um grande opositor do povo de Deus. Então Babilônia não é só uma cultura que nega a Deus, é uma cultura que luta contra Deus e seus princípios e sua palavra e seu povo. Tudo que é de Deus, Babilônia se levanta contra como opositor. Então a gente faz paralelos dessa Babilônia com o que a gente está vendo hoje. E é certamente sobre isso que João vai falar, né, nessa visão que ele teve de Apocalipse. Professor, destaco aqui, antes da gente fechar esse primeiro bloco aqui, a grande prostituta de Apocalipse 17. Muitas vezes quando a gente fala de prostituição, alguém pensa assim que é o ato de se prostituir, só o ato físico, sexual. Mas quando a Bíblia trata da prostituição espiritual, isso vai muito além da prostituição física, né, do ato sexual fora do casamento. Está falando de uma prostituição no âmbito religioso, no âmbito social, no âmbito econômico. Isso é em todos os aspectos da vida, e a gente não pode esquecer disso. O próprio Deus faz na sua palavra essa comparação, né? A idolatria, né, para Deus é como prostituição. Ele deixa isso muito claro. O profeta Oséias, por exemplo, Ezequiel, a gente vê isso muito claramente, né? Como o povo de Deus se prostituiu com outros deuses, ou seja,
a idolatria acaba sendo muito semelhante à prostituição. É uma traição, né? A verdade, que nós somos criatura de Deus, feitos para adorar a Deus, feitos para a glória de Deus, e tudo que a gente faz tem essa condição primária, né? Glorificar a Deus. Né? Tudo que não glorifica a Deus é anátema. Quando for destruído, vai finalmente glorificar a Deus. E isso são princípios básicos, né? Que a gente encontra na Escritura. E quando a gente vê essa nomenclatura aqui, a grande meretriz, a grande prostituta, a mega prostituta, a referência é essa. E o seu nome, mistério, que é o terceiro subtópico aqui, é para ficar claro para a gente que isso aqui é uma linguagem figurada. Né? João não está falando daquela Babilônia que Pedro está falando, por exemplo, na sua primeira carta, no capítulo 5, né? Que ele chama Roma da sua época de Babilônia. É porque Pedro olhou para a cultura da sua época, de Roma da sua época, e ele percebeu naquela cidade coisas que não eram percebidas em outras cidades, e essas coisas eram idênticas ao que se via na Babilônia. Então ele fez essa analogia, chamou Roma de Babilônia. João não está falando disso, né? Porque até na escatologia, hoje a gente encontra gente apontando para um lugar ou para outro, dizendo ali está a Babilônia. Essa é a grande meretriz, essa é a mulher montada na besta. Não é disso que João está falando. Né? Claramente, você vê pela linguagem aqui, o seu nome é de mistério, olha o que essa palavra significa no texto bíblico. Né? Ao que essa palavra remete. Né? A algo que é uma verdade de Deus que estava escondida por algum tempo. Então, o seu nome é mistério, isso aí mostra que João não está falando de uma pessoa, ele está falando de um sistema. Não é uma cidade, não é uma pessoa, é um conjunto de coisas, de governos, de sistemas, inclusive religioso, né? Sistema religioso, sistema político, né? Tudo isso junto, se levantando em oposição à verdade de Deus e ao Deus verdadeiro. Então essa é a Babilônia. E é nesse contexto de Apocalipse 17, nesse contexto geral, que nós vamos ver a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Esse Império do Mal é o que nós vamos estudar durante todo o trimestre. E é muito bom a gente destacar isso, professor. E eu gostei muito aqui da biografia do pastor Douglas Batista. Ele é doutor em teologia, é pastor presidente das Assembleias de Deus no Distrito Federal, é membro também da educação, do Colégio de Educação, do Conceito Educacional da CGADB. Então ele tem, vamos falar assim, competência para falar o que ele está falando aqui na lição. Demais. Né? E é muito bom a gente entender isso aqui. Bom, nós vamos só dar uma breve introdução aqui, professor, no capítulo 2 aqui, o espírito da Babilônia, e a gente vai falar no sistema religioso, no sistema político-cultural e também no sistema econômico. É o que nós já falamos aqui. Já identificamos o que é esse espírito da Babilônia, já falamos que é um sistema, que é algo corrosivo e envolvente. E professor, para a gente fechar esse bloco primeiro aqui, esse bloco 1, é interessante que por que a Bíblia considera como prostituição? Exatamente pelo fato de enamorar-se. Né? Vamos falar assim numa prostituição, num pecado sexual físico. Isso não acontece assim a queima-roupa da noite para o dia. Há aquele processo de enamorar, por isso que envolve, né? Os olhos são atraídos por uma estética, né? E isso entra para o coração, né? Aí se torna um desejo, uma paixão, e isso vai evoluindo até chegar ao ápice da prostituição mesmo. Né? Então é por isso que é a comparação. E a gente vê esse sistema, né, em atividade hoje, de um jeito que, seja na política, seja na educação, seja em qualquer sistema no meio da sociedade, né, até o sistema religioso, essas ideias, essa cultura anticristã, essa cultura anti-Deus, ela tem causado esse encantamento, né? Discursos que às vezes
fariam até sentido se não fossem tão hipócritas, né? São abraçados, causam esse encantamento e a pessoa acaba se apaixonando por esse tipo de discurso e acaba se engajando nesse tipo de discurso e às vezes se esquece da verdade de Deus, porque se encantou com a grande Babilônia, né? Com a grande prostituta. E aí a gente vai falar ao longo do trimestre que discurso é esse, né? Que ideias são essas, que sistemas são esses que estão em constante oposição a Deus e que às vezes estão enganando até escolhidos de Deus. Dá uma segurada aí, professor. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com a segunda parte desta lição maravilhosa. Não saia daí que voltamos já já. Estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje nós estamos iniciando um novo trimestre, o terceiro trimestre de 2023. Estamos começando hoje com essa lição maravilhosa, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Nessa primeira lição nós estamos falando sobre a igreja diante do espírito da Babilônia. Já falamos aqui, professor, no primeiro capítulo aqui, que o espírito da Babilônia trata-se de um sistema, e agora nós vamos falar aqui no capítulo 2, né, o espírito da Babilônia no sistema religioso, no sistema político e cultural e também no sistema econômico. Por isso que eu falei aqui no início, que chama de uma grande, de uma mega meretriz, exatamente porque corrompe aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, aquilo que vem de Deus. A essência do bem é corrompida por esse sistema do mal. E a igreja está no meio do mundo aí, né? A igreja não é do mundo, a igreja está no mundo, mas a igreja não é do mundo. E está combatendo contra isso aí, né? O sistema religioso aparece aqui no comentário como primeiro, porque é onde acontecem as maiores crueldades, né? É estranho dizer isso, né? Não era pela lógica, não deveria ser assim, mas você vê essa grande prostituta embriagada com o sangue dos crentes, né? O sangue dos cristãos, né? Com o sangue dos fiéis e o sangue dos santos, que é a linguagem de Apocalipse, né? Ela estava embriagada com o sangue dos santos. E isso fala das guerras religiosas. Uhum. Né? Literalmente. Não tem como pensar em outra coisa. Quando que o sangue dos santos é derramado? Né? Quando há intolerância religiosa. Né? Então o sistema religioso, ao longo dos séculos, várias vezes ele se dobrou para a Babilônia, para esse sistema anticristão. Né? E às vezes cristãos contra cristãos derramaram sangue uns dos outros, né? Coisa que não cabe na nossa cabeça hoje. A gente sabe por que aconteceu, mas a gente não aceita, porque, né, não faz sentido. Mas no final dos tempos isso será mais evidente. E a gente está vendo isso, e isso começa sempre com um papinho, né? Você explana a verdade de Deus, e aí você é taxado de intolerante, hoje, né, homofóbico, transfóbico, e, né, misógino, e retrógrado, e antiquado, e um monte de coisa, um monte de adjetivos que colam, né, no religioso, né, que é ortodoxo. Né? Se for fazer um discurso ortodoxo, trazer a verdade à tona, você logo é taxado de um monte de coisa. Né? E isso vai evoluir, não se engane, né? Isso vai evoluir para sangue derramado. Essa intolerância, ela vai evoluir até não gastarem mais tempo xingando a gente. Né? Vão derramar o nosso sangue. Porque a gente não vai deixar de falar as verdades que a gente foi chamado para falar. Embora muitos de nós estejam encantados com Babilônia, encantado com a grande prostituta. Adequando a né? ela, né? Olhando para ela, para a mulher, para os seus enfeites e encantado. Né? O próprio apóstolo quase caiu nessa onda aí. Né? Mas foi rapidamente advertido pelo anjo. Embora muitos de nós estejam entrando nessa onda, há alguns remanescentes que, apesar disso tudo, pregam a verdade, ensinam a verdade,
e até praticam, o que é mais complexo, até praticam o que estão ensinando, olha que coisa. Professor, eu vou ler 3 tópicos aqui, eu grifei aqui, dentro desses 3 subtópicos, 3 parágrafos aqui. Dentro do sistema religioso, o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. O ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. Gostei dessa frase do pastor Douglas, tá? Outra, o relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. O sincretismo mistura o sagrado e o profano. Assim tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. Isso no sistema religioso. Agora no sistema político e cultural. O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. E a gente tem 2 citações, Mateus 13:38 e 1 João 5:19. Pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição. Logo, o patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousa discordar dessas pautas. É todo esse adjetivo que você já falou. E no sistema econômico, o livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Olha que 3 parágrafos, 3 afirmações verdadeiras e para os nossos dias. Nós estamos vendo tudo isso aqui, professor. Lamentavelmente, mas nós estamos presenciando em todos os parâmetros, em todas as esferas, isso aqui que eu acabei de citar. Essa Babilônia aí é com quem os reis da terra se prostituíram. Então é o sistema político. E a cultura, a própria economia, ela é regida por esse grupo, pelos políticos. Os rumos da economia, por mais que haja, graças a teóricos como Mises, por exemplo, que haja uma cultura de liberdade econômica em alguns lugares, por mais que seja assim, as decisões que esses homens tomam lá nos seus palácios, lá dos seus tronos, influenciam muito na economia. E aí, geralmente, quem sofre é quem está cá nas camadas de baixo. Então, esses se prostituíram com a Babilônia. Eles estão encantados com o seu sistema, estão rendidos a ela. E aí, essa besta na qual ela está montada é justamente isso. Esses poderes globais, um conduz o outro, um leva o outro, um guia o outro. Eles estão numa sinergia completa para acabar com o povo de Deus e com a verdade de Deus. Mas não prevalecerão, Isso aí é fato. E foi nas 3 esferas mais potentes da Terra. Quando a gente fala do sistema religioso, e a gente fez, professor, que o sistema religioso ele enfrenta um colapso enorme, uma corrupção de alto grau. O sistema político e cultural, isso a gente não precisa nem falar, porque antes o fator político e cultural era algo respeitado, hoje nem tanto mais. E eu não estou falando a nível Caratinga, a nível Minas Gerais, Brasil, estou falando a nível mundial. E a gente sabe das pautas hoje em todo mundo. A internet está aí. Não, está muito visível para quem quiser, para quem tiver sabedoria, inteligência, perceber. Gente que andava com Deus, que ia para o culto e cantar firme, ó Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Hoje está nos cultos cantando Paralamas, Titãs. Os Paralamas do Sucesso vão cantar na catedral, acabou virando realidade hoje. Uma brincadeira que eles fizeram, hoje é uma realidade. Não que quem gosta desse tipo de música não possa ouvir esse tipo de música,
cada um tem seu gosto, mas no ambiente de culto é lugar para isso, né? Ou é lá no churrasquinho lá, né? No ambiente de culto é adoração, não é? Não é louvor, é adoração. E a gente está vendo essa inversão completa, total de valores, e tem gente tentando impor isso, colocar a goela abaixo de fiéis indoutos, né? Incultos, né? Incautos. E aí fica complicado, porque tem gente que acaba se rendendo, né? E perverte algo que é muito, muito claro, que é muito real, que é muito robusto, embasado pela fé e pela palavra de Deus, esse mesmo que você citou aí, questionando um dos hinos mais cantados nas nossas igrejas, Alvo Mais Que a Neve. Poxa vida. Que parece que não tem embasamento. E quando a própria Bíblia diz, né, 1 João está escrito lá, né, se andarmos na luz como ele na luz está, o sangue de seu Filho, Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. Então são coisas assim que a igreja deve repudiar e não pode ter medo de falar abertamente a verdade, né? O sistema religioso totalmente corrompido, deturpado, prostituído, não precisa nem falar de outras questões aí como cobrar para vir em igrejas, cobrar por profecias, né? Tem os pastores do Pix aí, né? Manda o Pix que eu vou te dar vou mandar uma profetada. Dá até náusea, assim, né? Eu estou citando isso aqui, parece que é algo assim até contraditório, mas é muito propício para esse momento. Então são coisas assim que qualquer um, pessoal que está ouvindo a gente aí, que está assistindo, deve pensar nisso. Isso não faz parte da verdadeira religião, da verdadeira cultura bíblica, não. Isso é coisa de sistema mundano, diabólico, profano e prostituído pela velha Babilônia. Essa cultura maligna e diabólica. Bom, a sinopse do tópico 2 aí, do capítulo 2, o espírito da Babilônia se revela nos sistemas religioso, político, cultural e econômico. Já falamos sobre isso. Para a gente finalizar, professor, a nossa aula de hoje, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. E aí que vem as perseguições e mais uma série de coisas aí, né? Não negociar a ortodoxia bíblica, é o primeiro ponto. Segundo, formar o caráter de Cristo. E terceiro, aguardar a volta de Cristo. Professor, se a gente trabalhar esses 3 pontos aqui, não negociar a ortodoxia bíblica. O grande problema hoje é que está faltando conhecimento bíblico, né? Hoje as pessoas veem muito mais uma série da Netflix, assistem tantas outras coisas, enquanto lê um bom livro, e principalmente a Bíblia está sendo desprezada por um bom número de cristãos. Tem deles que nem tem Bíblia mais. Eu não estou falando nem no aplicativo, tá? Não tem de jeito nenhum. O sistema está desse jeito, né? Falar de ortodoxia hoje é quase assim, arrumar problema, né? Caçar confusão, procurar problema. Porque, como ortodoxia, na minha congregação tem 5 posições teológicas diferentes na liderança, como é que a gente vai falar de ortodoxia? Né? Existe isso. Mas o próprio mestre, nosso mestre aqui, né, Dr. Douglas Batista, né, ele concorda que mais do que uma ortodoxia, a gente precisa urgentemente de uma ortopraxia, né? Mais do que uma doutrina, a gente precisa de uma prática, né? Mais do que a prática deve hoje, né, ser mais alvo, foco nosso do que a própria doutrina, porque ninguém quer saber de doutrina mais, né? Os teólogos estão se prostituindo. A teologia queer está aí, a teologia preta está aí, a teologia feminista, olha só, né? Então, falar de ortodoxia é quase, né, impossível hoje, sem ser taxado de algum daqueles adjetivos, né? O nosso mestre, ele foi até econômico, ele citou um aqui até bonitinho, né? Fundamentalista. Mas esse chama a gente de coisa bem pior, né? Então, mais do que essa ortodoxia, né, a gente precisa praticar as verdades que a gente encontra na Bíblia. E para isso a gente precisa ir de encontro à Bíblia. A gente está deixando a Bíblia de lado, né, nas nossas reuniões, nos nossos devocionais, nas nossas conversas, rodas de conversa, né?
Então a Bíblia precisa voltar a ser centralizada, né, no nosso meio, como regra de fé e prática. Regra de fé e prática, né? Ortodoxia e ortopraxia. Então a gente precisa desse retorno à palavra para conseguir, né, de forma eficaz vencer essa oposição da grande prostituta. Nem para esquerda. É uma crença, uma doutrina correta, né? E hoje tem muita gente crendo em coisa que passou longe do que é correto, né? Poxa vida, se você for na... Mas onde está na Bíblia? Cadê? Né? E tem os questionamentos, né? O que a gente está vendo hoje, né, isso que a gente está vendo hoje, essas coisas que a gente está enfrentando, a gente tem oposição agora até do sistema judiciário, né, tudo isso que a gente está vendo hoje é só consequência de algo que começou lá na década de 30 do século passado. Né, a gente consegue traçar assim uma gênese de todas essas ideologias que compõem o sistema hoje, que impera o mundo hoje, né, isso começou lá em 1940, né, no finalzinho de 1930, e veio se arrastando, se intensificou na década de 70, né, e veio sendo disseminado, né, mundo afora, até chegar ao ponto que nós estamos vendo hoje. Isso se aplica em tudo, tá? Você chegar para um cara que está se comportando como um boneco da Mattel, né? O cara, se você perguntar o nome dele, ele falou, sou quem? Você chegar para ele e falar, meu filho, acorda, né? Você é um homem criado para a glória de Deus, você foi feito à imagem de Deus, boneco. Você chegar e falar isso, você vai ser repreendido por alguém que estiver perto, né? Transfóbico. Você não pode fazer isso, ele se sente o quem e pronto. Né? Vê se tem cabimento, né, um negócio desse. Fora de cogitação. Mas o mundo hoje está assim. Né? Isso começou, já tem mais de 70 anos atrás. Pois é, professor. Isso vem também exatamente nesse período aí entre 1960, principalmente de 70 para cá, começou também a corrupção no que se diz respeito ao quesito espiritual, de onde surgiu aí o neopentecostalismo, que trouxe um prejuízo muito grande para as igrejas no Brasil. Porque o dinheiro começou a fazer parte da coisa, né? Aí bagunçou tudo. Pois é. Aí tirou a ortodoxia e veio com a prática totalmente nova, contrária à palavra de Deus, e por incrível que pareça, assustem, mas está arrastando uma multidão. Evoluiu para o coaching cristão, né? Que é uma decepção. Evoluiu para a teologia coaching. Que é uma decepção. Infelizmente. Bom, professor, nosso tempo já está mandando a gente parar. Então, o que precisa fazer é a posição da igreja, nós já falamos aqui, não negociar a ortodoxia bíblica, formar o caráter de Cristo, isso precisa começar lá no berçário, tá? E a família tem sido bombardeada nesses últimos tempos. E uma coisa que desperta muito a nossa vida como cristão é aguardar a volta de Jesus. Quando a gente fala aguardar a volta de Cristo, nós estamos lembrando que a dispensação da graça vai terminar e vai vir um período muito difícil, que nós vamos falar muito disso aqui da agora para frente, que é a tribulação. Né? E aí vai ser o acerto de contas de Deus com essa população deturpada, corrompida, corrosiva desse império do mal, vai ser julgado e sentenciado por Deus. Então a posição da igreja, conforme ensina aqui Douglas Batista, é essa. Né? A igreja luta por 3 frentes. A posição da igreja não é se acovardar, ficar com medo do império global, né, e se esconder. A posição agora não é essa. Né, a posição é voltar para uma ortodoxia. Né, as bases da crença correta já estão estabelecidas, a gente só precisa voltar para lá.
Precisa de uma ortopraxia. O caráter de Cristo precisa fazer parte das nossas práticas. A gente precisa agir como Cristo, andar como Ele andou, falar como Ele falou, fazer como Ele, né? E a gente precisa de uma esperança, que é a sua volta. A grande prostituta vai ser vencida por Cristo na sua volta. Então, até lá, a gente resiste firme, com coragem. A gente não vai lutar uma luta num lugar onde ninguém está lutando, porque tem crente fazendo isso também. Tem teólogos, bons teólogos, fazendo isso. Fugindo da batalha que está aqui e indo lutar lá. Você é supralapsariano, infralapsariano. Essa briga ninguém está brigando mais, né? Você então não é calvinista, você é arminiano. Ninguém quer saber disso, né? Aí o cara está lá brigando lá. E a briga está aqui, né? Então a gente precisa lutar com as armas que nós temos, aguardando a volta de Cristo. E no lugar certo, né? Quando a vitória vem. Verdade. Finalizamos aqui a nossa primeira lição desse trimestre maravilhoso. Já deu para você perceber o que está vindo por aí, né? A chapa vai esquentar. Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus nos permitir. Forte abraço e até lá.